Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui, tendo o privilégio, a oportunidade de podermos nos reencontrar, de celebrar mais um dia de vida, mais um Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. mais um momento onde o Senhor nos oportuniza celebrar a vida, acordar e ver o sol brilhando. E apesar de todas as dificuldades que você possa estar passando na sua vida nesse momento, não esqueça que isso é um privilégio, que isso é fruto da graça de Deus, que está sustentando você, que está mantendo você, que está suportando a sua vida, de modo que você possa seguir em frente. E que esta manhã não só seja uma manhã onde o sol volta a brilhar sobre a sua vida, do ponto de vista literal, mas também do ponto de vista do significado espiritual, da renovação, do renovo, da alegria que retorna ao amanhecer, porque a tristeza, toda tristeza passa e há de passar. Portanto, as noites escuras da alma, elas têm um tempo. Os lutos, as lágrimas, tudo isso é passageiro. O que permanece de verdade é a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor. O Senhor é infinito em misericórdias. Portanto, que a gente possa olhar essa manhã com este sentimento de gratidão. Hoje nós vamos terminar o tema que falávamos no texto de 2 Coríntios a respeito da salvação, do galardão e da reconciliação. De modo que a doutrina da reconciliação, essa palavra da reconciliação, eu espero que possa abençoar muito o seu coração, porque ela tem abençoado muito a minha vida. Porque há uma perspectiva desta palavra que fala a respeito de como nós somos capazes de não só de aceitar o outro, mas de podermos nos aceitar, de podermos estarmos reconciliados com a nossa própria existência, com a nossa própria história. E talvez uma das grandes dificuldades que a gente tenha no desafio de olhar para frente, de caminhar progressivamente na vida, é a dificuldade que a gente tem de ir nos reconciliando com as coisas que pesam, com as coisas através das quais a gente carrega culpas, a gente se pune, a gente se diminui, a gente se menospreza e a gente não consegue enxergar muitas vezes o valor que Deus enxerga em nós e na nossa existência. Então, a palavra desta manhã vai falar sobre a reconciliação. Esta oportunidade que nós temos de a cada dia, de a cada semana, nos ciclos da vida, da gente poder virar a página da nossa história, virar a página e começar a reescrever uma nova história e estarmos reconciliados conosco e sobretudo com Deus, porque esta reconciliação com Deus, esse reencontro com Deus, nos permite nos reencontrar. Não é uma experiência apenas que se dá no âmbito da transcendência, da verticalidade, mas é uma experiência de reconciliação que, ao sermos reconciliados com Deus, nós nos reconciliamos conosco. E ao sermos reconciliados conosco, nós nos reconciliamos com o próximo. Nós vamos transformando, como diria Henry Nouwen, nós vamos transformando a nossa hostilidade em hospitalidade. E por que nós transformamos a nossa hostilidade em hospitalidade? Porque a gente foi capaz de nos reencontrar, de poder dar conta da nossa solitude, dar conta de olhar para a gente mesmo e começar a se perceber belo, a se perceber formoso, a se perceber divino. E essa beleza que a gente precisa reencontrar em nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Então vai aí, enquanto a gente vai recebendo os nossos irmãos, vai marcando as pessoas, vai compartilhando esse vídeo. Eu espero que você esteja recebendo bem aí o áudio, a imagem, E se você puder me dar um feedback aqui, que eu estou acompanhando aqui o seu comentário, vai ser muito bom para que a gente prossiga e a gente caminhe. E que você possa marcar alguém. Talvez pessoas nesta manhã estejam
precisando ouvir esta palavra que vai ajudá-las a superar etapas, momentos, travessias da sua história e seguir em frente com esperança em Deus. E eu oro e clamo ao Senhor para que esta palavra abençoe o seu coração, viu? Estou recebendo aqui o feedback que está tudo ok, com o som, com a imagem. Bom, deixa eu atualizar você, que certamente tem perguntado, né, tem orado por nós, desde a terça-feira retrasada, que recebi o diagnóstico de estar com coronavírus, então eu estou com Covid-19. O exame foi repetido na última terça-feira, 7 dias depois, e reafirmou o positivo. Então, mas considerando, irmãos, que nós estamos já hoje na quinta-feira, isso significa que o primeiro exame eu já deveria estar pelo menos há 3 dias, né, infectado. Então significa que eu já estou hoje no por volta já quase do 13º dia, né, desde a infecção. E considerando que a manifestação dos sintomas se dá dentro de um ciclo de 14 dias, amanhã eu estarei praticamente encerrando este possível ciclo de 14 dias de contágio, o que nos faz acreditar que efetivamente eu terei passado por esse momento assintomático como estou, sem desenvolver os sintomas, e eu agradeço a Deus a oração e o cuidado de todos, viu? E nós temos orado por todos que estão com coronavírus, a minha família, a Margarete e o Naum, meu filho mais velho, que fizeram o exame na segunda-feira. Talvez hoje à tarde já tenhamos o resultado para saber se também está tudo bem. A Elice e a Azaf não fizeram, mas também estão bem, não estão apresentando nenhum quadro que nos preocupe, né? Então é possível que nós passemos, a nossa família passe por esse momento debaixo dessa tranquilidade com que tem sido até aqui, desde da penúltima terça-feira, onde eu fiz o exame e constatou ali o quadro positivo para o coronavírus, viu? Então estou bem, e louvado seja o Senhor por isso, né? De ontem para hoje, na verdade, a única coisa que me incomoda é que eu me queimei ontem comendo um pastel e pingou aqui aquela caldinha quente do queijo derretido no meu lábio e incomoda um pouquinho. Mas em relação ao coronavírus, está tudo bem, graças a Deus. E nós estamos orando, viu, ainda por muitos irmãos que estão ainda passando por esta situação, preocupados, né? Como estivemos orando na terça-feira, a Grazi, nossa irmã Grazi, tem um sobrinho que está com coronavírus, e depois eu queria até saber da nossa irmã como é que está a situação do seu sobrinho, para que nós vamos passar este momento, este tempo vai passar. Por enquanto, como eu tenho dito, nós não cogitamos ainda retornar às atividades presenciais da Igreja Presbiteriana do Pixins, né? Nos próximos dias estaremos reunindo o conselho da igreja para voltarmos a falar a respeito, mas não há, pelo menos de mim, e pelo menos não recebo dos presbíteros nenhum movimento que pareça ensejar que a gente volte, né? Pelo menos não ainda agora, nesse mês de agosto. Talvez, quem sabe, no final de agosto a gente reavalie, porque entendemos que, do ponto de vista da situação atual, veja, de ontem para hoje nós tivemos um novo pico de mortes, né? Nós vamos batendo recordes de morte e as coisas vão talvez diminuindo um pouquinho no Rio de Janeiro, mas se agravando em outros estados, né? De modo que essa condição cíclica da pandemia ela vai se revelando, né? E o fato de nós termos talvez uma situação localizada um pouco menos grave ou crítica como tínhamos há um mês atrás, né, com o colapso das vagas hospitalares, nós já temos os hospitais de campanha
sendo desmontados, ainda que eles jamais tenham funcionado talvez na sua plenitude, né, devido a todas as mazelas do poder público que nós acompanhamos, que pode gerar até o impeachment do governador, enfim. Não pretendo entrar nesse mérito, mas o fato é que nós ainda estamos num estágio de contágio, de pandemia, de um vírus, de uma doença, né, a Covid-19, que dependendo da situação, dependendo do quadro de imunidade, dependendo das situações, das doenças prévias que a pessoa já tenha, da idade, enfim, ainda oferece muito risco para muitas pessoas, né? Então, o fato de eu estar passando imune nesse momento aos sintomas, essa é uma condição específica comigo, né? Graças a Deus por isso, mas não é um quadro que se repita com todas as pessoas. Em alguns casos, a situação pode se agravar e pode se tornar grave e pode se tornar fatal. E nós não podemos relativizar a importância das vidas e relativizar o valor que nós temos que dar a cada pessoa, né? Nós que nos chocamos tanto, né? Ficamos tão perplexos quando a Itália estava vivendo o seu surto da pandemia. Quando nós vimos as notícias que estavam decidindo deixar os velhinhos morrer para poder salvar os mais jovens, menos críticos, né? Nós ficamos perplexos com aquilo. De modo que nós não podemos, em um determinado momento, de uma hora para outra, perder esta perplexidade, né? De acreditar que porque talvez um traço da população mais jovem está lidando de forma tranquila, o fato de eu, né, aos 45 anos, está passando de um modo tranquilo pelo vírus, isso não significa que uma pessoa mais idosa, uma pessoa com um outro quadro imunodepressivo, vá passar do mesmo modo. Então eu não posso me valer da minha condição ou do extrato mais jovem da população para voltarmos uma normalidade enquanto as pessoas em situações de risco vão continuar morrendo e nós continuamos perto dos 1.000 mortos por dia. Irmãos, isso é trágico, isso é para que nós choremos, derramemos lágrimas diante de Deus a cada dia. Não é para que nós acreditemos, não, chegamos no platô. Né? Então normalizamos a morte. Não, é inconcebível que nós possamos normalizar 1.000 mortes por dia e acreditar que nós estamos numa condição de normalidade. Então, naturalmente, né, nós entendemos que situações do ponto de vista de extrema necessidade, as coisas voltem a funcionar. Nós entendemos que, naturalmente, a economia não suporta tanto tempo, né, sem que as coisas voltem a funcionar, o comércio volte a abrir. Então entendemos que na obrigatoriedade de que você precise voltar a trabalhar, a sua empresa voltou a funcionar, a loja que você trabalha, né, você que é um profissional autônomo, é compreensível que a pressão econômica e a dificuldade econômica possa gerar em nós esta obrigatoriedade, e nós entendemos isso. Mas não podemos tratar o retorno da nossa atividade cultica, eclesiástica, dentro deste mesmo critério de obrigatoriedade. E não é porque estamos dizendo que a nossa vida espiritual o culto é menos importante do que as nossas atividades seculares. Ao contrário, não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é que, na verdade, a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, ela se desenvolve por vieses muito mais amplos do que tão somente a reunião presencial que fazemos dominicalmente na congregação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a sua vida espiritual é aquilo que você tem de mais importante a zelar. Mas isso não está restrito
ao âmbito da reunião presencial de domingo. Então você precisa e deve desenvolver a sua espiritualidade. Nós estamos nos esforçando em manter a igreja alimentada espiritualmente, exatamente para que você possa estar com sua alma e o seu coração alimentados, edificados, né? Estamos fazendo, ainda que de forma como paliativo, de forma virtual, o culto, mas isso tem sido abençoador para a sua vida e para o seu coração. Tanto quanto ao seu próprio relacionamento pessoal com Deus, a sua própria devocionalidade, a sua piedade diária. Ela precisa estar sendo trabalhada e desenvolvida. E ao contrário do que alguns dizem, que este tempo de pandemia é um tempo de inverno espiritual, é um tempo onde nós sofremos um abalo espiritual, ao contrário, este tempo é um tempo onde nós precisamos aquecer cada vez mais o nosso coração de relacionamento e intimidade com Deus. E assim tem sido na minha vida, eu espero que seja na sua vida. E que quando nós voltarmos, nós precisamos voltar, e quem sabe num momento onde possamos efetivamente viver a comunidade naquilo que ela significa, que é o encontro de amor e comunhão do corpo de Cristo, e fazer isso na sua plenitude, né? Sem que nós precisamos excluir, né? Não, você não pode vir, você também não pode, fulano também não pode, cicrano não pode, e voltar a uma pseudo-comunhão que não reflete a comunidade de fé. Então nós temos preferido estar reunidos e congregados aqui, neste ambiente democrático, onde todos, sem exceção, podemos estar juntos para cultuar o Senhor, para celebrar e ouvir a palavra. Amém? Vamos então caminhar. Já passamos aí deste primeiro momento, que eu sempre faço essa abertura, para dar tempo até de mais pessoas se não conectarem. Vamos ao texto. Nós estamos lendo o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, e até a semana que passou, semana retrasada, nós terminamos de ler aqui o verso 10, que diz: porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E nesse momento, falamos, quando lemos este verso, a respeito do galardão. O que é galardão? O que significa o galardão? Se você perdeu, você procura aí no YouTube, no Facebook, 2 quinta-feiras atrás, este vídeo está disponível para que você entenda o que é o tribunal de Cristo, o que é o galardão. O que as obras que nenhuma relação tem com a salvação, mas a Bíblia diz que elas implicam em galardão. O que significa isso? E talvez você possa estar construindo compreensões equivocadas a respeito dessa palavra, desse juízo de Deus sobre as obras e sobre este galardão como recompensa, transformando isso numa meritocracia celestial que não procede segundo a compreensão que nós temos daquilo que será o céu, né? Então vai lá, assiste o vídeo sobre o galardão. Mas hoje a gente vai falar sobre o último tópico daqueles 3 que nós começamos a falar dentro do texto de 2 Coríntios capítulo 5. Falamos sobre a salvação, falamos sobre o galardão e vamos falar hoje sobre a reconciliação. Mas deixa eu lembrar você e situar você. Eu vou voltar aqui um pouquinho para entender que quando Paulo começa a dizer aqui no capítulo 5, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, porém eterna e nos céus. Paulo está desenvolvendo uma temática muito séria do que está acontecendo na igreja de Coríntios. Deixa eu situar você no panorama do contexto deste capítulo. Paulo está tendo o seu ministério questionado pela igreja de Corinto. Paulo está sendo rejeitado, reprovado por parte dessa comunidade que ele amava verdadeiramente, né?
Eu vou, se possível, se der tempo, entrar um pouquinho no capítulo 6 para falar um pouquinho disso, né? Dessa dor que Paulo está sentindo, né? Essa frustração que ele está sentindo em relação ao tratamento que ele está recebendo da comunidade de Corinto. E basicamente porque a comunidade de Corinto começa a se seduzir por um discurso de um evangelho performático. O que é isso? Um evangelho que começa a medir as pessoas, avaliar as pessoas e começa a pautar a experiência de Deus a partir do êxito material ou do êxito da performance no que diz respeito às obras. E é por isso que Paulo precisa falar a respeito da natureza das obras e situá-las de um modo adequado no âmbito da teologia, da soteriologia, ou seja, da teologia da salvação, da doutrina da salvação, para que as pessoas não comecem a confundir as coisas e comecem a medir a sua espiritualidade ou a espiritualidade do outro a partir da sua performance, do ponto de vista da sua prática ou das suas conquistas ou dos seus êxitos existenciais, materiais e morais. Porque nós, como cristãos, e o texto vai nos ajudar a compreender isso, nós temos sido muito equivocados na perspectiva de compreender a graça de Deus e a salvação. E a gente não consegue entender, e às vezes a gente não consegue se permitir viver os processos da nossa vida. E o que significa entender os processos da nossa vida? Significa entender que há uma ação da salvação que ela opera espiritualmente em nós e que ela é instantânea, ela é mágica, vou usar essa palavra. Né? Ela é imediata, a justificação, a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, que nos justifica, ela age instantaneamente em nós sobre a natureza caída espiritual do nosso ser. O problema é que a gente tem a dificuldade de conseguir conjugar esta regeneração com o processo do desenvolvimento desta salvação no que diz respeito à nossa corporeidade, a finitude e as limitações do nosso ser, do âmbito de vista psíquico e do âmbito de vista fisiológico. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Eu vou te explicar, meu irmão. Às vezes a gente não consegue ter a paciência necessária conosco e com o outro para entender que uma coisa é como a obra da salvação operou espiritualmente no nosso ser, nos trazendo da morte para a vida, nos transformando da natureza pecadora para uma natureza redimida e justificada em Jesus, nos transformando de pecadores em santos. E essa obra, ela é uma obra completa por Deus, feita no âmbito do nosso espírito, do nosso ser espiritual. De modo que aquele que foi salvo e regenerado em Jesus, ele está salvo. Ele não será salvo mediante ou a partir da sua performance. Ele não será salvo se conseguir efetivamente cumprir determinadas metas da sua espiritualidade. Não. Quem uma vez foi justificado, ele está salvo. E essa é uma obra que ocorre instantaneamente, tanto quanto aquela que aconteceu com o ladrão da cruz. E Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é uma obra eficaz. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Ele faz por nós tudo o que era necessário ser feito para a nossa salvação. Eu vou aprofundar isso mais à frente. Mais especificamente no verso 16 em diante.
Entretanto, se aquele ladrão que foi salvo na cruz e que Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se por alguma razão ele fosse liberto daquela cruz naquela hora, fosse solto dali, desamarrado, que fossem tirados, não sei se ele estava como Cristo pregado, mas se os cravos fossem arrancados de suas mãos, enfim, e ele fosse solto da cruz para recomeçar a sua vida, nós veríamos ele passar por um processo de transformação. Suponha que ele fosse alguém viciado em drogas, suponha que ele fosse alguém com um caráter corrompido como ele era um bandido, estava sendo condenado por conta disso. Suponha que ele fosse um péssimo pai, suponha que ele fosse um péssimo marido, suponha que ele fosse alguém afeiçoado à mentira. Não espere que, por conta de Cristo ter dito a ele naquele momento que ele estava salvo, independentemente das obras que fez, e naturalmente sem que fosse colocado sobre ele nenhuma condição a respeito das obras que deveria fazer, porque sequer ele teria tempo de fazê-las, porque ele estava morrendo naquele momento, de modo que isso mostra que a salvação ela é algo que é operado por Deus independentemente das obras, porque aquele homem não pôde e não foi capaz de fazer nada que pudesse de alguma forma justificar a si mesmo. Mas Jesus estava ali o perdoando plenamente. Então você não pode esperar que, se ele descesse da cruz para recomeçar a sua vida, que ao descer da cruz desceria um homem que passaria no dia seguinte a ser o melhor pai, o melhor marido, que conseguisse falar em toda e qualquer ocasião simplesmente a verdade, ou que estivesse plenamente livre e liberto do seu vício, ou que tivesse conseguido, a partir daquele momento, não ter mais nenhum contato com a pornografia que ele... A gente tem a ideia de que a transformação no ser espiritual, ela vai ter no ser material a mesma velocidade. De modo que parece que nós conseguiríamos reproduzir na nossa vida uma excelência performática compatível à santidade, ao ser justificado e regenerado que foi gerado em nós no Espírito. Mas isso não é verdade. E por isso que o processo que está relatado aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 11, é um processo que vai nos ajudar a passar, a lidar com a reconciliação. Então, uma das coisas que nós precisamos reconciliar é o que nós somos com aquilo que nós desejamos ser. Ou seja, ou melhor, eu vou até dizer de um outro modo, nós precisamos reconciliar aquilo que éramos com aquilo que somos. E nós precisamos reconciliar aquilo que somos com aquilo que deveríamos ser. Porque se a gente não for capaz de viver plenamente esta doutrina da reconciliação, nós continuaremos frustrados, presos ao passado, sem paz no nosso próprio coração em relação ao que fomos, e também continuaríamos frustrados e sobrecarregados com o peso das culpas de olharmos para o nosso próprio presente e vermos que ele não é aquilo que nós acreditaríamos que deveríamos e poderíamos ser a partir do fato de termos sido salvos em Jesus. Então é como se disséssemos, se Cristo me libertou do pecado, se Cristo me perdoou, por que eu não consigo viver uma vida plena? Do ponto de vista
de ter o meu comportamento totalmente redimido, de ter os meus atos totalmente transformados, de ter a minha linguagem, os meus pensamentos, e a gente vai se percebendo ainda precariamente presos aos antigos comportamentos. E aí, nesse momento, a gente começa a nos submeter a um juízo cruel. A gente começa a não conseguir lidar com o fato de que os nossos processos humanos, psíquicos, psicológicos e emocionais, eles não respondem ao imediatismo, à urgência com que a obra redentora e salvadora de Cristo operou em nós. E aí, aos olhos humanos, nós ficamos com aquela pergunta: como pode, se foi salvo, ainda viver determinado comportamento? Como pode, se é salvo, ainda ser tão falho? Como pode, se foi regenerado por Jesus, ainda ser capaz de dizer palavras como essa ou reagir de um modo tão intempestivo como reagiu? E quando nós não conseguimos entender e termos um olhar espiritual a partir da reconciliação sobre nós mesmos e sobre o outro, nós viveremos neste ambiente de juízos e culpas, de acusações. Então o que Paulo está querendo ajudar a igreja de Corinto a entender, e ele está falando a partir da sua própria história, porque Paulo, ele teve a coragem, ele se sentiu em Corinto à vontade, né? Ele rasgou, no capítulo 6 ele diz assim: poxa, eu rasguei o meu coração para vocês, eu me expus. Paulo fala para a igreja de Corinto das suas fraquezas. Paulo fala das suas crises emocionais, Paulo fala das suas crises espirituais. Você não encontra Paulo se abrindo ou se revelando de um modo tão claro, e ele diz isso aqui no capítulo 6. Poxa, eu abri o meu coração para vocês e vocês não abriram o coração de vocês para mim, pelo contrário. Vocês passaram a me reprovar, vocês passaram a me rejeitar na medida que vocês entraram em contato com as minhas fraquezas. Na medida que vocês entraram em contato com as minhas limitações, vocês passaram a me tratar de um modo preconceituoso e começaram a acolher como mestres ou como pessoas ilustres para vocês aqueles que tentam viver uma aparência de performance, de santidade, mas que não é coerente com o coração. E eu, que tenho sido verdadeiro no coração, mas muitas vezes falho, precário, insuficiente na minha performance humana, vocês estão me rejeitando. E Paulo então está ensinando aos crentes a passarem a ter uma outra perspectiva a respeito de si e a respeito do outro, para que nós não passemos a viver e conviver com este olhar, que é um olhar onde nós medimos o outro a partir da sua performance, sem entender que a salvação em cada um segue um processo. E às vezes os processos psíquicos, eles são lentos. Às vezes levam tempo para as feridas sararem, às vezes levam tempo para as coisas se ajustarem, às vezes levam tempo para o alcoólatra conseguir vencer o seu adoecimento, que não é só uma questão de dizer Jesus me libertou. É uma questão de lidar com uma dependência química, com os receptores neurais que fazem com que ele seja suscetível à necessidade daquele entorpecente, daquela droga. E às vezes isso é um processo. Ah, pastor, mas Deus faz milagres. Faz, irmãos. Deus faz milagres. Mas o maior milagre é a possibilidade de a comunidade de fé ser instrumento terapêutico de cura na vida das pessoas. Porque essa ideia que a gente construiu, que a salvação ela transforma o homem instantaneamente,
Ela redime e justifica o homem instantaneamente, mas a santificação é um processo. E esse processo se dá num tempo e de um modo diferente para cada um. Eu já vi um bêbado entrar na igreja e entrar alcoolizado, se converter e sair sóbrio e passar o resto da vida sem jamais voltar a colocar uma gota de álcool na sua boca. Eu já vi este milagre acontecer diante dos meus olhos. Eu já vi, eu era menino e eu vi isso acontecer. O que prova que Deus pode libertar alguém instantaneamente de determinada coisa. Mas eu já vi muitos outros. Já vi muitos outros receberem Jesus sinceramente e se tornarem cristãos sinceros, mas lutarem durante muito tempo e muitos anos da sua vida contra o seu vício, contra a sua dependência, e ter recaídas e levantar de novo, até que depois de muito tempo ficou sóbrio. E depois de muitos anos tropeça outra vez, mas se levanta e segue em frente. Mas a gente não tem paciência para entender os processos. Que é preciso a gente passar a ter um olhar espiritual sobre a obra de salvação que Deus faz. Então vamos lá ao texto? Diz assim: o zelo apostólico de Paulo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero também que a vossa consciência nos reconheça. Então nós vamos versículo por versículo, tá bom? Para a gente poder entender o texto, né? Já que é um estudo devocional, vamos aproveitar para estudar o texto verso a verso. Então eu vou repetir. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então a primeira coisa que Paulo está falando aqui para os coríntios, e eu disse que ele estava falando a partir de si mesmo, do próprio modo como ele estava sendo julgado, recriminado e criticado pela igreja de Corinto, e desprezado até em alguns momentos. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, viu? O que prova como a religião ela consegue ser perversa. Ela consegue ser cruel. Ela consegue ser desumana. A gente vê o apóstolo Paulo sendo rejeitado pelos coríntios, que é uma igreja que ele amou profundamente. A gente vê Calvino sendo expulso de Genebra. A gente vê Jonathan Edwards, que foi o grande avivalista americano, ser expulso também da igreja que pastoreava. Coisas curiosas, né? Homens cujo nome entraram para a história, né? Aqueles do tipo que a Bíblia diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Estes homens foram expulsos de suas igrejas. Porque a religiosidade não suporta muitas vezes a sinceridade, a humanidade, a imperfeição, as limitações do homem. E impõe um determinado padrão que se torna inatingível para o ser humano. E o que é pior, que esse mesmo peso de exigência que se coloca muitas vezes sobre o líder é o modo como o indivíduo passa a cobrar-se a si mesmo. E por isso que vai se arrastando em culpas, e por isso que vai se arrastando numa religiosidade de medo, numa religiosidade de sacrifícios, porque são pessoas que não conseguem viver a sua fé de um modo a se saber perdoado e a perdoar-se a si mesmo. E a aceitar-se. E quando eu digo aceitar-se, irmãos, essa aceitação não é a resignação de dizer, eu sou assim mesmo e vou ser assim mesmo a vida toda. Não, eu não estou falando a aceitação da resignação, do conformismo. Eu estou falando a aceitação de compreender que hoje,
neste tempo, diante dos processos que você viveu e através dos processos pelos quais você passou, diante dos traumas que te marcam, diante das experiências que constituem você, o seu caráter, diante da sua vivência, diante da construção do seu processo de individuação, este ser que você é hoje é o melhor que você consegue ser para o agora. E você precisa aceitar o ser que você é hoje. Você precisa estar em paz consigo. Ainda que você esteja inquietado por coisas que você precisa mudar, por coisas que você sabe que precisam ser transformadas em você, mas você precisa estar reconciliado com aquilo que você é em relação àquilo que você poderia e deveria ser. Porque senão a vida se torna um fardo de culpas. Se torna uma prisão psíquica e emocional. E não há relacionamento verdadeiro e límpido com Deus se você se apresenta sempre carregado desta sensação e deste sentimento de inadequação. E é muito diferente daquilo que o livro de Hebreus nos ensina, lá no capítulo 10, quando ele diz assim, que você se apresente a Deus com a consciência limpa, chegando-se com o ser purificado pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, aquele que se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. Então, para que a gente chegue diante de Deus com a consciência limpa, não há que se esperar que a gente seja perfeito. Porque a gente entende que eu só posso ter a consciência leve, limpa, se eu me entendo perfeito, sem erros. Mas quem é perfeito? Quem é capaz de um dia que seja na vida chegar-se diante do Senhor com a consciência limpa a partir da convicção de que os seus atos são perfeitos? Ninguém. De modo que a única forma de eu chegar diante de Deus com a minha consciência limpa é chegar diante de Deus reconciliado com Ele e comigo, perdoado, justificado, aceitando o perdão de Deus e perdoando-me a mim mesmo, porque o que eu sou hoje é o melhor que eu consegui ser até este momento, e eu tenho muitos erros e muitas falhas. Eu tenho me esforçado para que a minha igreja, a minha comunidade de fé, ela me perceba como eu sou. Sem máscaras, sem fantasias, sem uma falsa e pretensa espiritualidade aparente. Portanto, aqueles que convivem comigo sabem muitas vezes das minhas falhas, dos meus excessos, dos meus destemperos. Eu tenho amigos que estão assistindo aqui nesse momento, que trabalham comigo, convivem comigo no ambiente profissional. E não acredite que eu tento ser perfeito. Dias atrás, inclusive, um colega de trabalho me ligou e ele falava comigo assim, cara, sabe uma coisa que eu admiro? E ao ver você pregando, ele tem assistido os cultos, ao ver você pregando e ao trabalhar com você, é que aquele que fala ali é aquele mesmo que convive ali, tem o mesmo jeito. Sabe? Você não tenta parecer um santarrão na frente da igreja, você não tenta parecer alguém que muda a voz, que muda o jeito de falar, que usa uma linguagem diferente. Cara, para mim você é o mesmo cara. E é isso que eu admiro em você. E não pense que ele tem uma admiração em mim por eu ser perfeito. Não. Ele conhece as minhas falhas. Trabalha tão perto de mim que percebe muitas vezes as variações do meu humor, percebe muitas vezes um momento onde eu posso me exceder, ou uma palavra que eu coloquei de um modo equivocado. Ele sabe quem eu sou. Mas a admiração dele não tem a ver com o fato de trabalhar com alguém que parece santo e parece perfeito. Mas com o fato de trabalhar com alguém que, aos olhos dele, pelo menos, parece ser coerente.
E coerência, irmãos, é a gente ser capaz de ser verdadeiro com aquilo que a gente é. E esse é o desafio. O apóstolo Paulo, então, no versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim: eu sou cabalmente conhecido por Deus e eu espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está dizendo assim: eu não sou perfeito, eu não sou talvez tão bom quanto esses caras aí que têm presidido sobre vocês e que parecem serem, sabe? Eu não brilho, eu não resplandeço como estes seres espirituais, eu não vivo levitando, quase como se eu fosse um ente sobrenatural. Eu sou humano como vocês, eu abri meu coração, eu disse para vocês das minhas fraquezas, vocês enxergaram as minhas limitações, vocês enxergaram os meus adoecimentos. É exatamente aos Coríntios que Paulo fala do seu espinho na carne e que ele orou. É exatamente aos Coríntios que Paulo fala da sua vaidade, da sua soberba, que ele é vaidoso, que ele é soberbo e que Deus precisou discipliná-lo para que ele não se tornasse cada vez mais arrogante e soberbo. É esta igreja para quem Paulo rasga o coração. E ele diz assim: mas Deus me reconhece. E eu queria que vocês fossem capazes de me reconhecer. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Paulo, quando ele diz assim: olha, eu não sou perfeito, mas Deus sabe quem eu sou, que eu sou verdadeiro, que eu sou honesto com aquilo que eu sou, que eu não finjo ser o que eu não sou. Então eu não gostaria que vocês me aceitassem porque eu sou perfeito. Eu gostaria que vocês me aceitassem por entender que eu sou o melhor que eu consigo ser. E não finjo ser melhor do que sou, e nem me comporto de um modo aquém e pior do que aquilo que eu posso ser. Então, entende? Que é ser o melhor que eu consigo ser hoje e agora. Seja o melhor que você pode ser hoje e agora, mas seja verdadeiro. Não finja, para ser aceito pelos outros, ser melhor do que você é. Ou para ser aceito por si mesmo, fingir e mascarar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas fraquezas. Ficar tentando repetir para você que você não é mais dependente daquele determinado comportamento, que você já se libertou daquele vício, quando você na verdade ainda se sente atraído e profundamente escravo daquela situação. E que só o fato de você admitir-se pode te dar armas e ferramentas espirituais, psíquicas e emocionais para lidar com aquilo de forma verdadeira. Só quando a gente aceita quem a gente pode tratar e encarar quem a gente é. Porque se a gente se olha no espelho e a gente não consegue ver a verdadeira imagem do que a gente não consegue corrigir os erros dessa imagem. Sabe? É como se você, tentando não perceber que a sua roupa está amarrotada, que a sua gravata está desajustada, você se vestisse e apagasse a luz antes de se colocar na frente do espelho. Como você poderá melhorar se você não aceitar a realidade de quem você é hoje? Então eu preciso me aceitar, e Paulo está dizendo assim: e Deus me aceita como eu sou. Eu só queria que vocês me aceitassem também. Que vocês não projetassem em mim a expectativa que está para além daquilo que eu posso ser. Vamos seguir em frente? Verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, dando-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência. E Paulo está dizendo assim: olha, eu não estou fazendo isso para que eu fique me justificando diante de você, para que você me aceite como eu sou. Porque parece que Paulo está fazendo um discurso em autodefesa. Não, Paulo não está fazendo um discurso em autodefesa. Eu não estou aqui falando com você nesta manhã
legislando em causa própria, advogando a minha própria causa, dizendo, olha, me aceita como eu sou, porque eu sou falho. Não, não é um pretexto. Paulo está dizendo, não, eu estou falando a respeito de mim, das minhas limitações, das minhas fraquezas, para que vocês possam ser verdadeiros e coerentes com as fraquezas de vocês. Olha só, lê de novo o verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, ou seja, eu não estou aqui falando para me recomendar a mim mesmo, para fazer uma defesa própria. Pelo contrário, damo-vos ensejo, ou seja, eu estou dando a vocês as ferramentas necessárias, a oportunidade. O ensejo é a oportunidade, aquilo que oportuniza, né? Eu estou ensejando a vocês, eu estou oportunizando a vocês, de vocês se gloriarem por nossa causa, ou seja, de que vocês, a partir de perceber que o apóstolo de vocês, ele também é um homem limitado, que vocês possam também começar a se olharem com leveza, a parar de se olhar com tanta exigência, a parar de se olhar com tanta reprovação com que vocês olham-se a si mesmos. A que vocês tenham possam recuperar aí a autoestima de vocês. Para que vocês se perdoem, para que vocês possam se enxergar belos, sabe? Para que você possa se enxergar formoso, divino. Para que você possa começar a perceber que, apesar de ser falho, o perfume de Cristo também exala da sua vida. Então eu não estou falando isso em autodefesa, eu estou falando isso para ser um exemplo de que vocês podem acreditar que vocês são belos, que vocês são lindos. Para que vocês tenham o que responder, olha o final do verso 12, aos que se gloriam na aparência e não no coração, para que vocês possam serem verdadeiros. Porque há muitos que se gloriam na aparência e não no coração. E eu não quero que vocês se gloriem na aparência. Eu quero que vocês se gloriem por saber que vocês estão sendo sinceros. Sinceros. Uma vez, há uns anos atrás, uma liderança de adolescentes da comunidade, a gente estava reunido, e aí havia uma inquietação, né, de alguns pais e de alguns líderes dos adolescentes da igreja que diziam assim: mas pastor, mas eu vejo adolescentes às vezes em outras igrejas, eles são tão dedicados, são tão santos, são tão espirituais, eles falam tanto de Jesus, eles falam tanto da Bíblia, eles cantam, eles são tão lindinhos, tão fofinhos, né? E os nossos adolescentes, eles têm umas perguntas meio tortas, eles falam uns negócios estranhos, eles questionam, eles duvidam da Bíblia, eles perguntam, eles... E eu sorrindo, eu disse assim: eles são verdadeiros, são autênticos. Eles dizem o que sentem, mostram o que são, revelam seus medos, revelam seus vícios, revelam os seus comportamentos verdadeiros. E nós sabemos quem eles são. Nós sabemos o que eles assistem, nós sabemos as músicas que eles ouvem, porque eles não fazem isso dentro do quarto, eles não fazem isso escondidos, eles não fazem isso trancados no banheiro. Eles não fingem se ajustar ao sistema para serem aceitos no grupo, porque esse é um mecanismo da adolescência. Assumir a forma da tribo. E na maioria das vezes o que eu tenho visto são adolescentes performáticos. Eu acho um absurdo quando eu vejo gente pegar criança de 4, 5 anos e a criança com os olhos fechados orando. Tem gente que bota até falando em línguas e tal, e pregando. E eu olho aquilo e as pessoas dizem: olha que lindo, que benção. Eu digo assim: que aberração. É assim que eu penso, com toda sinceridade. Desculpa, você não é obrigado a pensar como eu digo que é aberração. Porque isso não é uma criança. É alguém que está
assumindo a forma de um adulto, repetindo um adulto, copiando um adulto, falando como um adulto. Criança é criança. Criança faz arte. Criança corre na igreja. Criança não tem paciência para ficar meia hora de olhos fechados, orando fervorosamente. E quem acha que, olha, essa criança é uma bênção, porque olha como ela fica na hora... Quando as crianças esperneiam, quando elas querem sair toda hora, quando elas querem muito mais é brincar com os amiguinhos do lado do que prestar atenção no culto. Eu estou vendo só crianças. Eu só estou vendo elas serem o que são, na idade que são, compatível ao comportamento que deveriam ter, como toda e qualquer criança. E Paulo está dizendo assim, eu estou querendo dizer a vocês para que vocês aprendam a não se inferiorizarem diante de gente que tem uma performance excelente, louvável, invejável. Você quer ler de novo a parte B do versículo? Para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Eu não gostaria que vocês desenvolvessem o cristianismo de vocês, a fé de vocês e a espiritualidade de vocês como aqueles que se gloriam na estética e não no coração. E eu louvo a Deus, viu? Eu louvo a Deus. Quando eu vejo as crianças na comunidade de fé sendo crianças. Quando eu vejo os adolescentes sendo adolescentes, vivendo as crises da adolescência. Vivendo as dúvidas da adolescência. Fazendo as perguntas que o adolescente faz. Vivendo os processos de descoberta que todo adolescente vive da sua puberdade, do seu corpo, da sua sexualidade. Porque quando eu vejo adolescentes que parecem anjos, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Porque são esses os líderes religiosos hipócritas que a gente vai encontrar lá na frente. São estes os casais que eu vou atender no gabinete pastoral daqui a alguns anos. Cheio de problemas de relacionamento, cheio de problemas emocionais, cheio de problemas sexuais. Porque quando precisavam ser autênticos, tiveram que fingir ser o que não eram para atender à expectativa da tribo religiosa. Então, meu irmão, reflita sobre isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar? Versículo 13 diz assim. Deixa eu subir um pouco. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse fragmento aqui, eu quero me deter especialmente, o versículo 13 eu vou passar por ele rapidamente, porque Paulo aqui no versículo 13, quando ele diz, se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros, é porque uma das coisas que Paulo era questionado na igreja de Corinto era a respeito do testemunho que ele dava do seu relacionamento com Cristo. Quando Paulo falava assim, não, porque Jesus apareceu para mim e ele falou comigo. E o evangelho que eu prego eu não aprendi com os apóstolos. Jesus Cristo me comunicou ele diretamente. Paulo fala isso. E uma luz brilhou no céu e eu fiquei cego e o Espírito Santo desceu sobre mim depois e caíram escamas dos meus olhos.
e o Senhor me chamou para ser apóstolo dos gentios, Ele mesmo me vocacionou, Ele mesmo me ungiu, Ele mesmo me consagrou e Ele mesmo me enviou, de modo que eu sou um produto de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Eu o vi, eu sou testemunha ocular. E aí os caras diziam assim, porque olhavam um homem comum, olhavam um homem doente, olhavam um homem que às vezes se destemperava, e a gente vê na caminhada de Paulo que ele era um cara que não era muito fácil em alguns momentos, né? Poucas vezes na Bíblia você vê alguém ser revelado no seu caráter um tanto quanto intempestivo como Paulo. Ele brigou com Pedro, ele brigou com Barnabé. Ele peitou o tribunal em Jerusalém que estava o julgando. Ele enfrenta os caras, ele enfrenta o sumo sacerdote. Paulo era um cara macho, como diriam os nossos irmãos nordestinos. E aí os caras olhavam, diziam Paulo falando daquelas coisas, Paulo dizendo que foi aos céus, teve um êxtase espiritual e ele viu as realidades celestiais. É disso que Paulo está falando quando ele diz assim, se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Mas aí o que me interessa é o verso 14 e 15, quando ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu assisti a um filme o dia desses, não lembro exatamente qual, e não lembro mesmo, não é porque eu esqueci o nome não, é que eu não lembro qual filme. Mas eu lembro de um diálogo que me marcou. Alguém tinha sido salvo e quase morreu e foi salvo por um outro que entrou na frente da bala, se eu não me engano, e morreu no lugar dele. E de repente essa pessoa fica ali em silêncio, com um olhar no vazio, e alguém diz, o que foi? Você está triste? E ele diz assim, é que alguém acabou de dar a vida por mim, e esta pessoa acabou de me devolver a minha vida. E agora, eu não sei o que fazer com ela. E quando eu ouvi essa frase, esse texto de 2 Coríntios, sabe, fervilhou aqui dentro do meu coração. Porque o texto está dizendo assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu pulei o 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Me dá 2 segundinhos, que eu vou pegar mais água aqui, que minha água acabou. Obrigado, irmãos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse primeiro verso está dizendo assim, olha só, o que deve pautar a nossa vida e o que deve pautar a nossa santidade não é o desafio de ser para os outros aquilo que eles dizem para nós o que nós temos que ser. Não é o desafio de a gente parecer, ou da gente se constranger, ou da gente tentar esconder aquilo que a gente é de verdade, para que a gente seja aceito.
que deve pautar a nossa santidade, o nosso desejo de viver a vida do melhor modo possível, de nos afastar do pecado, de transformar cada dia o nosso comportamento, o nosso caráter. O que deve nos mover é o fato de que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Olha, é o diálogo do filme que eu acabei de repetir para você. E no verso seguinte o apóstolo Paulo diz, ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo. Então, entenda o que o texto está dizendo. Jesus morreu por todos, logo todos morreram, é o que diz o verso 14. Se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Há quem defenda a ideia de que a salvação, a graça de Deus, ela tem um caráter não substitutivo, mas um caráter cooperativo. Por exemplo, a teologia católica romana não entende a graça, o sacrifício de Jesus, como sacrifício substitutivo. Acredita-se que é um sacrifício de uma graça colaborativa ou cooperativa. O que é isso? De modo que Jesus fez uma parte da obra da salvação e nós cooperamos com ela através das nossas obras. E é isso que fundamenta, por exemplo, a doutrina, ou melhor, o sacramento católico romano da penitência. Por que se faz penitência? Para pagar ou punir os próprios pecados. A penitência é um castigo que eu inflijo a mim mesmo para cooperar com a graça de Deus no ato do arrependimento e do perdão do pecado que eu cometi. Você entende, então, o que é o pensamento da graça cooperante? É aquela onde o sacrifício de Cristo não é pleno e eficaz, é onde eu preciso, de algum modo, cooperar com o meu perdão e com a minha salvação através das minhas obras. E se eu falho, do ponto de vista da prática das obras, então eu pratico uma penitência para poder, então, punir o meu próprio pecado, cooperando com a punição do meu pecado que foi imposta a Jesus Cristo na cruz. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando. O apóstolo Paulo está nos dizendo que se um morreu por todos, logo todos morreram. Está aí no final do versículo 14. O sacrifício de Cristo, ele não é um ato que coopera com a nossa salvação, é um ato que opera toda a obra da salvação. A graça de Deus não é cooperativa. A graça de Deus, ela é substitutiva. O sacrifício de Cristo é uma morte que acontece no lugar de todas as mortes. É uma punição que é feita sobre todos os pecados. E mais abaixo, o texto vai dizer assim, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então entenda o que o texto está dizendo. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então não há nada mais, nenhum sacrifício mais, nenhum preço mais a ser pago. Eu não preciso mais fazer nada para cooperar com a minha salvação, porque Jesus morreu no meu lugar, significa, tem gente que diz assim, não, ele morreu no meu lugar porque ele estava guardando um lugar na fila. Eu tenho um livro, que é um livro que eu adoro, inclusive, mas que nesse aspecto eu discordo dele profundamente, que exatamente se coloca sobre isso. É como se Jesus naquele momento estivesse assumindo o nosso lugar, provisoriamente, até que nós estivéssemos conscientes e prontos para tomar o nosso próprio lugar na cruz. Não. Jesus está dizendo que a Bíblia está dizendo que aquele que morreu por nós, morreu para que nós não precisássemos mais estar nesse lugar. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ué, pastor, mas então por que Jesus mesmo diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz? Ah,
Agora você vai entender, por causa do versículo 14. Perdão, por causa do versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Então, preste atenção. Ele não morreu e agora eu preciso também morrer. Ele não pagou pelos meus pecados e agora também eu preciso pagar cada vez que eu peco e fazer uma penitência, ou fazer algo para Deus, ou fazer algum sacrifício, alguma oferta, alguma oferenda, alguma barganha. Eu não preciso fazer obra alguma, porque a obra já está feita. Entretanto, se ele morreu por mim e morreu no meu lugar, agora a minha vida, ela vive debaixo do constrangimento desse amor. Olha só, Paulo começa o versículo 14 dizendo: de modo que o amor de Cristo me constrange, porque eu estava no corredor da morte e ele morre no meu lugar. A única coisa que me ocorre a partir desse gesto é que a minha vida agora não pode ser vivida mais como se ela pertencesse a mim mesmo. Ela pertence a ele. Porque era eu que devia estar morto e ele é que devia estar vivo. Mas ele morreu para que eu vivesse. E é claro que Cristo ressuscitou, mas do ponto de vista da condição da morte, do pecado, o texto está dizendo: ele morreu, logo todos morreram, ninguém mais precisa morrer. Então ele tomou o meu lugar na cruz. Se ele tomou o meu lugar na minha morte, é para que agora eu tome o seu lugar na sua vida. Ele morreu por mim e eu estou constrangido por esse amor para viver para ele. Então agora eu não busco mais os meus interesses, eu não busco agora mais os meus desejos, eu não vivo agora para o meu próprio prazer e para a realização dos meus projetos pessoais, eu vivo agora para Cristo. Por isso que Paulo diz que o viver que ele vive agora, ele vive na fé, que o morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando eu vi a cena daquele filme, aquela pessoa perplexa diante de alguém que deu a vida por ele, que entrou na frente de uma bala e que morreu no seu lugar, e ele perplexo diz assim: esta pessoa morreu no meu lugar, ela me devolveu a minha vida e agora eu não sei o que devo fazer com ela. Essa crise era: como eu vou viver a minha vida agora do modo digno do presente que eu recebi. Não é para fazer por merecer o presente que eu recebi, mas para honrá-lo, para ser grato pelo amor que foi dedicado a mim. A única coisa que eu posso fazer é viver a minha vida para aquele que morreu por mim. Então a perspectiva da santidade muda, entende, irmãos? Não é uma vida que se vive com um esforço para alcançar a salvação, mas é uma vida que se vive desafiada a ser melhor a cada dia, devido ao sacrifício que foi feito por ela, a morte que foi morrida por mim. Então eu quero viver a minha vida do melhor modo que eu puder. É o desafio. Eu estou constrangido a não ser um ser humano medíocre. Eu estou constrangido a não ser alguém que trate a vida com irresponsabilidade, de um modo banal. Eu estou constrangido a ser alguém que não macule a minha existência, que não ofereça o meu corpo ao prazer pelo prazer, que não ofereça os meus membros e a minha existência a ela ser perdida, banalizada, vulgarizada. A minha vida não pode ser vulgar, porque Jesus morreu por mim. E ele morreu por todos para que aqueles que agora vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Então a perspectiva de servir a Deus, a perspectiva de desejar ser melhor, a perspectiva de querer ser santo a cada dia, é por esta razão. Não é para, mas por quê? Não é para ser salvo, mas é porque um sacrifício foi feito por mim e me salvou. E se esta vida foi entregue por mim, eu agora entrego a minha vida por Ele. De modo que eu não faço mais nenhum sacrifício pela minha salvação, mas eu faço o sacrifício que for necessário ser feito por amor a Cristo. Eu vou repetir. Eu não faço e não preciso fazer nenhum sacrifício pela minha salvação. Mas eu tenho alegria de fazer todo e qualquer sacrifício que for preciso por amor a Cristo. Entendeu isso? Compreendeu isso? Vamos seguir em frente, então. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha, irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Então, a partir de agora, pare de julgar as pessoas pelas aparências. Porque Paulo um dia fez isso com o próprio Cristo. Ele começou a avaliar Jesus a partir da historicidade. Ele começou a julgar a Cristo a partir do Jesus histórico, do olhar político que o sinédrio ao qual ele pertencia dedicava a Jesus. Ele passou a projetar em Cristo a expectativa de que ele se submetesse aos preceitos da sua lei farisaica, porque Paulo era um radical e zeloso fariseu, até que ele tem um encontro com um Cristo glorioso. E ele descobre que Jesus não era o homem que ele julgava, mas era o Deus que ele veio a conhecer ali no caminho de Damasco. O ser eterno e glorioso. E ele usa então essa metáfora aqui, nesse versículo 16, que ele está dizendo assim: se por algum momento a gente tem a possibilidade de olhar um Jesus histórico, mas através do Espírito Santo a gente enxerga o Cristo glorioso e glorificado, é como o Monte da Transfiguração. Se por algum instante você está vendo um homem de carne e osso, mas na medida em que ele é tomado pela glória de Deus, ele se revela luminoso, glorioso, resplandecente ali. Essa figura da transfiguração de Cristo está sendo trazida aqui. Paulo está dizendo, então agora a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Eu não olho mais as pessoas a partir da superficialidade dos seus atos. Eu olho as pessoas a partir daquilo que Deus opera no seu coração. E eu sei que há uma obra de justificação eficaz e instantânea que operou na vida dela, mas eu compreendo que há um caminho, há um processo através do qual ela está sendo aperfeiçoada, e o tempo dela é diferente do meu tempo, é diferente do tempo do outro, é diferente da performance daquele outro, porque agora eu já não quero mais avaliar o meu irmãozinho apenas a partir daquilo que eu consigo ver, mas a partir da obra que Deus está fazendo dentro do seu coração.
E não só o modo como eu olho o meu irmão, mas o modo como eu olho a mim mesmo. Porque olha o que diz o próximo verso. Porque assim, e assim, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Né? Eu repito mais uma vez que eu não gosto desses subtítulos que aparecem aqui, como esse que está aqui, né? Porque ele divide, coloca um muro entre os textos, quando na verdade o texto do verso 18 ele não pode ser lido como um fragmento diferente do verso 17. E esses subtítulos às vezes prestam um desserviço à leitura da Bíblia, viu? Eu confesso. Ah, pastor, mas o senhor está questionando? Não, isso aqui é um subtítulo colocado pelo redator, pela versão da Bíblia, não é do texto original. E às vezes eles são inconvenientes, como nesse caso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Porque se você colocar um ponto final aqui, como se o texto estivesse terminando aqui para começar um outro assunto, você vai achar que esta condição, e eu já estou caminhando para o final porque a hora já foi, que esta condição de as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, ela pode nos induzir ao erro de acreditar que porque alguém se converteu, a partir de agora, nós não vamos ver nela mais nenhum traço da sua vida antiga. Não pode. Se converteu mesmo, não pode. Não pode mais falar assim, não pode mais viver assim, não pode mais se comportar desse jeito. Então não se converteu, porque se está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo tem que ser novo. Essa interpretação é a interpretação de quem coloca um ponto final aqui. Mas olha o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra, o segredo, irmãos, é reconciliar-se com Deus. E como se dar essa reconciliação? Não imputando ao homem o seu pecado. A primeira coisa que eu quero falar sobre a reconciliação é que Deus nunca esteve de mal conosco, viu? É que as pessoas inverteram o quadro. Pintaram a teologia, pintou um quadro de um Deus que se tornou inimigo do homem, enfurecido com o homem. E que a reconciliação é Deus, então, tentando fazer as pazes conosco. Não! Deus nunca esteve divorciado de nós. Deus nunca esteve em inimizade conosco. Nós é que nos tornamos inimigos de Deus. Nós é que nos prostituímos enquanto Ele permaneceu fiel. Nós é que deixamos de amá-lo enquanto Ele permaneceu nos amando incondicionalmente. Nós é que fomos para longe enquanto Ele nos buscava. Esta reconciliação aqui, irmãos, não é de Deus conosco, é da gente com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o mundo que está se reconciliando com Deus. O texto não diz Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. Não, o texto diz Deus estava através de Cristo reconciliando o mundo com Ele. Nos dando a palavra, o ministério da reconciliação. Nos dando a oportunidade de abandonar as culpas. Estava nos aceitando como a gente é. Pecador, falho, errôneo, limitado, humanos. Deus estava através de Cristo colocando sobre Jesus, o versículo 21, lembra? Colocando sobre Jesus o nosso pecado, aquele que não conheceu o pecado. Por quê? Porque Paulo aos Romanos, tanto quanto o salmista Davi,
e Paulo, na verdade, está citando o salmista Davi, Paulo diz o seguinte: bem-aventurado, feliz é o homem de quem Deus encobre a iniquidade e a quem Deus não imputa o seu pecado. Ou, perdão, ao contrário, a quem Deus encobre os pecados e a quem Deus não imputa a iniquidade. Paulo está retomando esse discurso, dizendo aqui no verso 19, não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputar, irmãos, não significa dizer que os homens eram perfeitos ou se tornam perfeitos, mas significa que Deus, no ministério da reconciliação, não está imputando a você as suas culpas. Lembra da oração de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo, você não é perfeito. Você tem pecados, você é falho, você é limitado, você é humano. Mas eu não estou imputando a você condenação. Eu estou pegando as suas culpas e colocando sobre o meu filho. Eu estou assumindo o sofrer dos teus erros. Eu estou assumindo a dor, viu? É o cônjuge traído que aceita o traidor de volta e quem está ferido recebe quem feriu. Você entende que a reconciliação não é o contrário? A reconciliação não é o que traiu aceitar o que foi traído. A reconciliação é o que foi traído aceitar o que traiu. E Deus está dizendo, eu estou aceitando a dor do teu pecado sobre mim, para poder fazer com você uma nova aliança, não imputando a você o seu pecado, e dando a você o ministério da reconciliação. Tudo é novo, a sua história é para ser construída daqui para frente. Tudo se faz novo não significa que tudo se faz instantaneamente novo, mas está dizendo que se abre diante de você a possibilidade de você se reconciliar com o seu passado e com o seu presente. É olhar para trás e assumir quem você é e dizer a si mesmo que você se perdoa, que você se aceita. Você tem o ministério da reconciliação. Aceita a sua história, aceita as suas culpas, aceita os teus erros e os teus pecados. Mas não é aceitá-los como se eles fossem normais, mas é aceitá-los entendendo que isso fez parte da tua vida, mas que não faz mais. É aceitar, inclusive, quem você é. E que alguns erros ainda fazem parte da sua vida. Mas que Deus te deu a oportunidade de você melhorar. E que Ele não te olha e não imputa em você os teus erros, porque a ninguém mais julgamos segundo a carne, mas segundo Cristo. Lembra, o primeiro verso Paulo diz assim, Deus já me aceita. Eu queria que vocês me aceitassem também. Deus já aceita você como você é. Aceite-se, meu irmão. Perdoe-se. Conviva com os seus erros, sendo capaz de perdoar-se, sendo capaz de admitir que você é falho. Os seus erros como mãe, os seus erros como pai. E você às vezes passa a vida se punindo, porque você não foi a melhor mãe, o melhor pai, porque você acha que fracassou. Perdoe se você foi o melhor que você pôde ser naquele momento. Em alguns momentos nós erramos porque não sabíamos o que fazer. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles erram porque são humanos. Eles erram porque são limitados, eles erram porque muitas vezes estão condicionados, eles erram porque não tiveram outra alternativa naquele instante, senão
fazerem aquilo do que eram escravos. Pai, perdoa-lhes. Perdoe-se, meu irmão. Perdoe o seu passado, perdoe a sua história. Aceite quem você é. Não, eu repito o que disse no começo, não é se conformar com quem você é, não é se resignar diante de quem você é, mas aceite quem você é, porque é o que você consegue ser de melhor hoje. Eu sei que você pode melhorar. Eu sei que você pode ser muito melhor do que o que você tem sido. E você deve se esforçar por isso. Mas perdoe-se, reconcilie-se com você. Tem uma cena num filme, ele não é um filme do ponto de vista que expresse os nossos valores cristãos, ao contrário. Mas é lindíssimo a cena do filme do Elton John, da biografia do Elton John, Rocketman, onde ele está tentando se libertar dos seus vícios e o momento que ele encontra a cura, o momento onde ele encontra a cura, é onde ele está diante da sua própria imagem, menino, pequenino. E olhando para ele mesmo, ele agora adulto, e olhando ele mesmo pequenino, se apresentando com o seu nome de batismo, com o seu nome de infância, e ele diz assim, eu não sou mais você, agora eu sou Elton John. E a sua imagem projetada na sua mente dele pequenino diz assim, quando você vai me abraçar? Porque ele vivia buscando a aceitação do seu pai, a aceitação da sua mãe, o afeto do seu pai, o afeto da sua mãe, o perdão do seu pai, o perdão da sua mãe pela sua condição, porque ele era rejeitado por eles, por ele ser quem era, sendo homossexual. Ele vivia buscando a aceitação deles, mas num determinado momento ele descobre que a cura dele não estava só em se reconciliar com seu pai e com a sua mãe, mas ele estava em se reconciliar consigo mesmo, e aquela projeção da sua autoimagem da infância diz assim, quando você vai me abraçar? E então ele se abraça com ele mesmo, menino, e ali o filme termina dizendo, há 25 anos, se eu não me engano, é o tempo, Elton John está livre das drogas. E ao ver esse filme, eu pensava nisso, né? Aceite-se. Abrace quem você é. Não para tentar justificar os seus atos, para tentar arrumar uma desculpa, mas para perdoá-los. Para perdoar-se. Perdoe-se. Assuma-se. Você tem muitas falhas e você vai ainda cometer muitas outras falhas. Você superou antigos hábitos e superou antigos erros, mas você cometerá novos erros, não tenha dúvida disso. Mas entenda que todos eles já estão perdoados por Deus. Todos eles já estão pagos na cruz. Deus estava em Cristo se reconciliando consigo o mundo. Deus não te acusa, Deus não te condena, então pare de condenar-se, pare de acusar-se. Pare de se medir a partir dos outros, pare de se infligir dores porque você não consegue performar como o outro, porque como tantas pessoas já superaram determinadas fases da sua vida e você ainda não conseguiu sair deste lugar, perdoe-se, aceite-se, você está fazendo o melhor que você pode. E Deus não te condena. E se há alguma crença, algum credo, alguma religião, se a experiência religiosa da comunidade aponta os dedos para você, não é você que está errado, é a comunidade que não entendeu o que é o ministério da reconciliação. Agora ninguém mais vemos e conhecemos segundo a carne. Se Deus não te condena, quem te condenará? Mas talvez você mesmo esteja se condenando. Você mesmo esteja se culpando, você mesmo esteja infringindo dores à sua própria autoestima. Perdoe-se,
Reconcilie-se com Deus e reconcilie-se consigo mesmo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olhe para frente, olhe para aquilo que ainda você pode construir. Para aquilo que você ainda pode melhorar. Apenas isso interessa. Quem você foi e quem você é faz parte do caminho. O que Deus vê é o que você se tornará. E é só isso que Deus vê. E essa obra, eu termino com este versículo, o versículo 18. Essa obra provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Pega leve com você, viu? Pega leve com você. Pega leve com teu irmão. Pega leve com teus pais. Pega leve com teus filhos. Pega leve. A vida é um processo. Perdoem-se. Reconcilie-se com você, com os outros. Porque Deus não tem na sua contabilidade nenhuma dívida mais. E nenhuma culpa pelas quais você deva se envergonhar. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu não tenho dúvidas, viu, meu irmão? E nós vamos orar. Que há alguém que você pode abençoar compartilhando essa palavra. Eu não tenho dúvida. E que você possa encontrar liberdade no seu coração, viu? E talvez essa palavra ajude a você a entender que Jesus Cristo e o seu amor e que o Deus que te ama talvez seja muito diferente do Deus que a religião vendeu para você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este lugar da graça, da liberdade, do amor, da paz e da esperança. Pai, no nome de Jesus eu te peço que este teu perdão possa invadir esse coração, que esta tua graça possa alcançar essa vida, que este teu amor, que essa tua paz possa tirar os fardos de culpa que o meu irmão e a minha irmã carregam. Seja com ele. Que ele possa experimentar nesta hora a leveza de se aceitar e saber que ele é aceito por ti. Porque só diante desta experiência é que a gente vai nos tornar capazes de aceitar o outro. E o que eu percebo, ó Pai querido, é que a hostilidade das nossas relações, elas se dão na própria incapacidade que a gente tem de assumir as nossas próprias idiosincrasias, a nossa própria história, o nosso próprio caminho. Então, seja conosco nesta manhã. Que esta palavra produza vida e libertação. Que esta palavra produza cura, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que bom que a gente pôde passar esse tempo, viu? E eu espero efetivamente que muitas outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra.
Estou lendo aqui o seu comentário. Se você quiser compartilhar um comentário ainda, fique à vontade, viu? Porque isso pode nos abençoar muito seu irmão, quem sabe, que está ouvindo com você. Amém? Louvado seja o Senhor por todos os irmãos que conosco ouvem esta palavra e que são por ela abençoados, viu? O Ricardo que está aqui, pastor Fábio foi meu primeiro pastor, um grande pai na fé, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Uma boa quinta-feira, um bom final de semana, a gente vai se reencontrar no próximo domingo, às 9 da manhã e às 19 horas, no nosso culto dominical. Pela manhã estaremos pregando ainda o Evangelho de João, que temos pregado versículo a versículo, e à noite teremos a palavra do nosso amigo, irmão, pastor Marcelo, que estará nos abençoando em celebração ao aniversário da Igreja Presbiteriana do Pichincha, que celebra nesse mês de julho os 10 anos da organização da igreja, viu? Então, nós continuamos com os nossos cultos virtuais, não presenciais, e não temos previsão de quando retornaremos ainda, e permanecemos com as atividades de assistência às famílias necessitadas, com cestas básicas e outros suportes que têm sido oferecidos, materiais e espirituais, aos sábados, através da ação da Junta Diaconal, e você tem recebido aí, sempre nos cultos, os meios, os canais necessários para que você possa participar e colaborar, viu? Um bom almoço, uma boa quinta-feira, e esteja em paz, e que essa palavra sirva muito a você viver com leveza os teus relacionamentos, especialmente a tua fé. No nome de Jesus, amém. Um abraço a todos e um beijo. Orem por nós. Eu repito, para aqueles que chegaram depois, está tudo bem, né? Estamos já chegando aí talvez na fase final aí da nossa quarentena de coronavírus. Eu que fui diagnosticado há 2 semanas atrás, na penúltima terça-feira, mas estamos sem sintomas e a nossa família está bem, graças a Deus. Um abraço e a gente se vê no domingo no culto ao Senhor. Ainda nesse domingo estaremos no culto num formato especial, né, sem a presença da banda, como nós temos feito ali com a banda ao vivo, mas o maestro André tem preparado toda a orquestração musical e eu tenho transmitido, eu e a minha esposa apenas, junto com meu filho, temos feito a transmissão do culto e a gravação e transmissão do culto para abençoar a sua casa. E não será diferente no próximo domingo, às 9 da manhã e às 19 horas. Curte aí, compartilha, segue a página da igreja, se inscreve lá no canal do YouTube e que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.